Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento, pastor Carlos tem a oportunidade de estar com vocês para nós estarmos louvando, engrandecendo ao Senhor através da leitura, através da oração. E eu quero te convidar a nós estarmos orando neste momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse início de tarde, ó Pai, a qual o Senhor tem nos escolhido, Senhor Deus, para ser instrumento nas tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, abre portas, ó Deus, nós te pedimos encarecidamente, onde não tem porta, da saúde, paz, alegria, prosperidade. Pai, envia, Senhor Deus de Israel, o teu socorro, ó Pai, às almas sedentas. Assim, ó Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Quero te convidar à leitura, nós vamos estar lendo agora nesse momento, e você é meu convidado para nós estarmos aí louvando, engrandecendo, magnificando ao nome do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, todo tempo e lugar. Quero te convidar a nós estarmos abrindo aí o livro em Tiago. Nós estamos aí na programação Socorro de Deus, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar lendo Tiago, do capítulo 3 ao capítulo 5, Jeremias, do capítulo 25 ao capítulo 30 e Salmo 138. Essa leitura ela faz parte do dia 15 ao dia 17. Amém? Glórias a Deus. Hoje é dia 17, aleluia, de novembro de 2024. Você é o meu convidado especial para nós estarmos aí louvando, engrandecendo, magnificando o nome do nosso Deus. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, nós vamos fazer menção, aleluia, do livro de Tiago. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer que vá o impulso do timoneiro ou daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques, aleluia, com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Por toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, também de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Como, aleluia, com ela bendizemos o Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Uma mesma boca pode proceder, aleluia, de uma mesma boca procede bênção e maldição, mas, aleluia, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita uma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira, aleluia, videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão.
de sabedoria. Mas, se tendes amargura, inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa é a sabedoria que vem do alto. Aleluia. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na justiça para os que exercitam a paz. Amém? Glórias a Deus. Vamos ao capítulo 4 também. Aleluia, para nós estarmos aí adorando ao nosso Deus através do livro de Tiago. Amém? De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme, antes ele dá maior graça. Portanto diz, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glórias a Deus. Versículo 7. Aleluia, glórias a Deus. Sujeitai-vos, pois a Deus, resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sente as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converteis, aleluia, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outrem? Eia, agora vós, aleluia, que diz, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida. É um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando aí, aleluia, a todos os meus amados irmãos e irmãs. Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Quero também contigo nós estarmos indo também ao capítulo 5 de Tiago. Capítulo 5 de Tiago. Glórias a Deus. Que vai dizer assim o capítulo 5 de Tiago. Eia, pois agora vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão contaminadas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. E a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Então os orastes para os últimos dias. E eis que o jornal dos trabalhadores que ceifam as vossas terras e que
por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifam, aleluia, os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor, aleluia, dos exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia da matança. Condenastes e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz, aleluia, está à porta. Mas, irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus amados irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém, aleluia, contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessais as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, aleluia, não choveu, aleluia, sobre a terra, e a terra não produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, se alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do seu mau caminho, um pecador, salvará, aleluia, da morte a alma deste, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Glórias a Deus. Está escrito aqui, um irmão Basson está dizendo assim: olá, espero que esteja bem. Meu nome é Races Bárbara. Sou uma viúva que sofreu muito e perdi meu marido num acidente. Atualmente estou hospitalizada. Ah, meu Deus. Oh, Deus de Israel. Glórias a Deus. Está querendo que eu receba a fortuna dela. Ah, Deus. Obrigado, minha senhora, mas não quero não. Quero orar pela senhora, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Toma essa senhora nas tuas mãos, ó Pai, que ela dê a fortuna dela, Senhor Deus, aos pobres, aqueles que estão necessitados, ó Pai, alguma organização, Senhor Deus, que depende, Senhor Deus, dessa remuneração, que o Espírito Santo do Senhor esteja tomando o coração, Senhor Deus, dela, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, glórias a Deus. Nós terminamos Tiago, e eu quero convidar os meus amados irmãos para nós estarmos indo até Jeremias. Amém? Jeremias, nós vamos ao capítulo 25 de Jeremias. Eu quero contigo nós fazermos menção, aleluia, de Jeremias, capítulo 25. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos até o 30 no livro de Jeremias, tá bom? 25 até o 30. A palavra do Senhor veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá,
que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou ao profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vos-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Também vos enviou o Senhor todos os seus profetas, madrugando e ouvindo-os e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes. Aleluia, glórias a Deus. E para vos inclinar diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com toda a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio, de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda a terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão, aleluia, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações, porque também deles se servirão muitas nações e aleluia, porém também deles servirão muitas nações e grandes reis. Assim retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos, porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber todas as nações, as quais o Senhor me enviou, a Jerusalém, a cidade de Judá, e aos reis, e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto e assobio, e uma maldição, como hoje se vê, a Faraó, rei do Egito, e seus servos, e seus príncipes, e a todo o povo, e a toda a mistura de povo, e a todos os reis de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e Ecrom, e o remanescente de Asdod, e de Edom, de Moabe, e aos filhos de Amon, e todos os reis de Tiro, e todos os reis de Sidom, e os reis das ilhas que estão além mar, e Dedã, e a Temá, a Bus, e a todos que estão nos lugares distantes, e a todos os reis da Arábia, a todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto como
o outro e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesac beberá depois deles. Pois lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caia, e não tornareis levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da mão para beber, então lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começa a castigar, e ficarás, aleluia, ficareis vós totalmente impunes. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. E tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras, lhes dirá: o Senhor desde o alto bramará, e fará ouvir a sua voz desde a morada da santidade, terrivelmente bramirá contra a habitação com grito de alegria, com dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, e os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra, e serão mortos do Senhor naquele dia, desde a extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepulturas, mas serão por esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso. Então haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivos dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Deixou a sua tenda com o filho de leão, porque a sua terra foi posta em desolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Amém? Glórias a Deus. 26, eu quero contigo nós estarmos aí no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no ato da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que vêm a adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse. Não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se converta cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouviste, então farei que cada casa seja como Silo, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouvirão a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhes havia ordenado, que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizastes no nome do Senhor, dizendo: como Silo será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Versículo 10. E
ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei, da casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes, os profetas, os príncipes e todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade. Como ouviste com os vossos ouvidos, e falou Jeremias todos os príncipes de todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta cidade, todas as palavras que ouviste. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Arrependa-se, aleluia, arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes, tereis sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade, sobre os habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo, e os sacerdotes e os profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o Moratita, profetizou-nos nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será levada, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte, desta casa como os altos, de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá antes não temeu ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve outro homem que profetizou em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Simeias, de Queriate-Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoaquim e todos os poderosos e todos os príncipes e as palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Eunatã, filho de Aquibor, e os outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram Urias do Egito e a trouxeram. E o rei Jeoaquim, que o feriu à espada, e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Porém, a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregasse, na mão do povo para ser morto. Amém? Vamos ao capítulo 27 de Jeremias. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, faze uns grilhões e jugo, e põe-nos ao teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm de Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenarás: digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, como o meu grande poder, e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto os meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam, e todas as nações servirão a ele e ao seu filho e ao filho de seus filhos, até
que também venha o tempo da sua própria terra, aleluia, quando muitas nações e grandes reis servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que consuma, aleluia, pela sua mão. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 9. E vós, aleluia, vós não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos nossos, aleluia, aos vossos sonhos e aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, porque mentira vos profetizam para vos mandarem para longe da terra e para que eu vos expulse dela e pereçais. Mas a nação que colocar o seu pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, aleluia, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo, colocai os vossos pescoços no jugo do rei da Babilônia e serve-o a ele e ao seu povo e vivereis. Por que morrereis tu e o teu povo a espada e a fome de peste, como o Senhor disse contra a nação que não, aleluia, servir ao rei da Babilônia, e não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, porque, aleluia, vos profetizam mentiras, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em nome, aleluia, em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidas às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, serve-os o rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação. Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, na casa do rei de Judá e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Porque diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar, aleluia, e das bases e dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia, aleluia, a Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu vos visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 28, eu quero contigo nós também fazermos menção. Sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, aleluia, me falou na casa do Senhor, na presença do sacerdote e todo o povo, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, e eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, aleluia, que deste, aleluia, Deus de Israel, que deste lugar Nabucodonosor, rei da Babilônia,
aleluia, levando-os à Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os, aleluia, do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, tornaria a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença do sacerdote, na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Diz, pois, Jeremias, o profeta, amém. Assim faça o Senhor, confirma o Senhor as tuas palavras que profetizaste, e torne a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos de todo o povo. Amém? Glórias a Deus. Versículo 8. Os profetas, aleluia, que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca da guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor de Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez de jugos, aleluia, mas em vez deles farão jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pôs sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo até os animais do campo aleluia, lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste, aleluia, rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Capítulo 28, nós vamos estar fazendo menção aí dessa palavra aí do Senhor. Não, no capítulo 29, né? Nós acabamos o capítulo 28, agora nós estamos indo para o capítulo 29. Diz assim, estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou, aleluia, de Jerusalém, aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os companheiros e ferreiros pela mão de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, e a todos os cativos, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o fruto. Tomai mulheres, e gerais filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai, aleluia, por ela, ó Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem, aleluia, deis ouvidos aos vossos sonhos, aleluia, que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome,
não os enviei, diz o Senhor dos Exércitos. Não os, aleluia, enviei, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos, aleluia, em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando a trazer, aleluia, trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, trarei a trazer, aleluia, a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, diz, aleluia, porque dizeis, aleluia, ao Senhor. Amém? Nos levantou profetas em Babilônia, porque assim diz o Senhor acerca do rei, aleluia, que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita na cidade. Vós, irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei contra eles a espada e a fome e a peste, falo-ei como os figos podres que não, aleluia, se pode comer, de tão ruins que são, e persegui-los-ei com espada, com a fome e com a peste, e dá-los-ei para, aleluia, deslocarem por todos os reinos da terra, para serem uma maldição e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu e os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutaste, diz o Senhor. Vós, pois, ouve a palavra do Senhor, todos os do cativeiro, que enviei de Jerusalém à Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizaram falsamente em meu nome. Eis que entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de vossos olhos, e todos os transportados de Judá que estão em Babilônia tomarão deles uma maldição, dizendo, o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Portanto, fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei. E eu sei, aleluia, e eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E Semaías, o Neelamita, falara dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo, porquanto te enviastes no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, e sacerdote para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo o homem fanático, e que profetiza para lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, porque não, aleluia, repreendeste a Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza, porque até nos mandou dizer em Babilônia, ainda o cativeiro muito há de durar. Edificai casas e habitai nelas, e plantai pomares e comei do seu fruto. E leu Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo,
manda todos do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vós, aleluia, fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência, e ele não terá ninguém que habite entre os povos, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 30 de Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor de Israel, escreve num livro todas as palavras que tenho, aleluia, te tenho falado. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor, tornarei a trazê-los à terra que aleluia, que dei aos seus pais e a possuirão. E essas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá, porque assim diz o Senhor, ouvimos uma palavra de tremor e de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, em vez de um homem, aleluia, se um homem pode dar à luz, porque, pois, vejo a cada homem com as suas mãos sobre os seus lombos, como a que está dando à luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo, aleluia, de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo, aleluia, de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais servirão dele os seus, aleluia, os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também Davi, aleluia, como também, aleluia, Davi. Nós estamos aí no versículo 9. Se, aleluia, seu rei, que lhe levantarei, não tema, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará, e ficará sossegado, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei por fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo, aleluia, não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua, aleluia, chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua casa para te aplicar curativo. Não tem remédio para, aleluia, que possa curar. Todos os teus amantes te esqueceram de ti e não perguntaram por ti, porque te feri com feridas de inimigo e com o castigo de quem é cruel. Grandeza, aleluia, pela grandeza da tua mocidade, multidão dos teus pecados, porque gritas por causa da tua ferida, aleluia, tua dor é incurável pela grandeza da tua maldade e a multidão dos teus pecados, e eu fiz, aleluia, estas coisas. Por isso todos que devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam, aleluia, entregarei ao saque, porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém, aleluia, pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que farei voltar do cativeiro as
tendas de Jacó, e apedar-me-ei aleluia, das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá dele o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-lo-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-lo-ei, e não serão, aleluia, glórias a Deus, apoucados, e serão filhos, aleluia, como na antiguidade. E a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei a todos os seus opressores, e os seus nobres serão deles, e os seus governadores sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele chegará a mim, pois quem, aleluia, de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim, diz o Senhor, e ser-me-eis povo, aleluia, eu vos serei por vós. Eis que a tempestade do Senhor, a sua indignidade, já saiu, aleluia, uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios, não voltará atrás o furor da ira do Senhor até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios aleluia, do seu coração. No fim, aleluia, dos dias entendereis isto. Amém? Glórias ao Senhor. Nós vamos, amados irmãos, agora aos Salmos. Eu quero te convidar para nós fazermos a leitura do Salmo 138. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Salmos 138, nós vamos fazer menção, aleluia, desse salmo, que o Senhor esteja nos visitando, que o Senhor esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado, que as suas mãos potentes estejam nos ajudando a transpor com as barreiras, com a dificuldade. Salmos, aleluia, 138, Salmo 138, isto, Salmo 138, vamos estar aí louvando, engrandecendo ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Maravilha. Diz o Salmo 138, eu te louvarei de todo o meu coração na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela benignidade e pela a tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo, aleluia, de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão, aleluia, os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para a humildade, mas, aleluia, ao soberbo, aleluia, conhece-o de longe. Andando, aleluia, eu no meio da angústia, tu me, aleluia, reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca, e a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não, aleluia, desampararás as obras das tuas mãos. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, teus cuidados. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu povo, ó Pai, teus filhos e filhas. Opera, Senhor, na vida deles e faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, da tua mão poderosa, que nós possamos, ó Pai, ser uma bênção diante do Senhor. Então, invista em nós, ó Pai, faça, Senhor Deus, com que nós sejamos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz, Deus abençoe vocês. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente
a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe.